O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. Pode se sentar. Segundo domingo da Páscoa, chamado também o Domingo da Misericórdia. O Domingo da Divina Misericórdia, que foi instituído pelo Papa São João Paulo II. Todo segundo domingo da Páscoa, então, é celebrado o Domingo da Divina Misericórdia, essa devoção tão bonita, tão santa em nosso meio. Mas hoje nós ouvimos o Evangelho que conta exatamente a experiência que nós estamos fazendo, a experiência que nós fizemos. Vamos entender bem como é que funciona o Evangelho de hoje. No domingo passado, era o primeiro domingo da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. E hoje, 8 dias depois, o Evangelho conta assim também. No primeiro dia da Páscoa, ao anoitecer, Jesus apareceu para os apóstolos e falou com eles, comeu diante deles, mostrou as suas mãos, os seus pés, e os discípulos se alegraram. Mas Tomé não estava. E aí diz o texto, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo, que é o domingo de hoje. Por isso que nós ouvimos, nesse segundo domingo, o relato da aparição de Jesus aos apóstolos junto com São Tomé. São Tomé, tadinho, ele ficou conhecido como o incrédulo, né? Aquele que disse que só acreditaria vendo. Mas não significa que Tomé não tenha fé quando ele diz que quer ver as marcas dos pregos na mão de Jesus, quer tocar as marcas do prego nas mãos de Jesus. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que significou a cruz para os apóstolos. Ver Jesus pregado na cruz para os apóstolos
significou bem mais do que significa para nós. Quando nós olhamos Jesus flagelado, Jesus pendurado na cruz, causa em nós uma comoção muito grande, né? Causa em nós esse sentimento, mas para os apóstolos significou mais ainda. Um dia Jesus passou pela Galileia e foi chamando os seus discípulos. Chegou numa barca, estava Pedro, ele disse: vinde e eu farei de vós pescador de homens. Pedro deixou a barca e seguiu Jesus. Jesus passou um pouco mais adiante, encontrou 2 irmãos que estavam consertando as redes, também chamou, eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus passou pela coleteria de impostos, estava Mateus sentado, Jesus simplesmente disse: segue-me, e Mateus seguiu. Os apóstolos deixaram tudo que eles tinham, deixaram toda a segurança que eles tinham e foram atrás daquele Galileu, foram atrás de Jesus. E Jesus, diante deles, realizou obras maravilhosas. Nós vimos, inclusive aqui no final do Evangelho, que diz que ele ainda fez muitas outras que não estão escritas. Os apóstolos ficaram 3 anos com Jesus. Eles viram Jesus curando os leprosos. Eles viram Jesus multiplicando os pães. Os apóstolos viram Jesus ressuscitar o morto. Chegou diante do túmulo e falou: vem para fora, Lázaro. E o morto saiu. Eles viram Jesus curando o cego. Eles viram Jesus fazendo milagres extraordinários. Extraordinários. E mais do que isso ainda, Jesus prometeu para eles um reino. Jesus disse: vocês 12 se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Poxa vida, as promessas de Jesus eram lindas, e são. Mas quando aqueles apóstolos viram Jesus pendurado na cruz, eles viram todos os seus sonhos também naquela cruz. Eles viram os 3 anos de seguimento a Jesus pendurado naquela cruz. O sonho acabou. O mestre morreu. Os 2 discípulos foram embora para Emaús, 11 quilômetros longe de Jerusalém. Jesus apareceu no caminho, eles voltaram correndo. A morte de Jesus na cruz foi a pior experiência que os apóstolos podiam fazer. Eles tiveram a sensação de que jogaram a vida fora. Eu apostei a vida nesse homem e ele está pregado numa cruz. Por isso que Tomé diz: eu preciso pôr as mãos nas marcas do prego, porque eu preciso saber que esse Jesus que vocês estão dizendo que está vivo é o mesmo que estava na cruz. E é por isso que o corpo glorioso de Jesus, ressuscitado, mantém ainda as marcas dos pregos nas mãos, nos pés e no lado, para que nós saibamos que aquele mesmo Jesus que deu a vida na cruz ressuscitou. Hoje em dia tem umas conversas meio esquisitas e diz assim: não, Jesus ressuscitou. Se Jesus está ressuscitado no meu coração, isso que importa. Jesus não ressuscitou no meu coração nem no seu, ele ressuscitou verdadeiramente. Ele está vivo. O mesmo que estava na cruz está vivo. Por isso São Tomé fala: eu quero pôr as mãos nas marcas dos pregos. Mas é claro, Jesus faz um elogio a nós que acreditamos sem ter visto. E por que é que nós acreditamos que Jesus está vivo? E olha, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. São Paulo disse assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, e nós seríamos homens e mulheres dignos de pena. Coitadinho de nós que estamos vivendo essa loucura e Jesus não ressuscitou. A ressurreição é a base da nossa fé. E como é que nós sabemos que Jesus ressuscitou? Porque os apóstolos afirmaram isso. Nós sabemos da ressurreição de Jesus pelo testemunho dos apóstolos. Jesus falou: ide pelo mundo todo e pregai o evangelho, e vós sereis minhas testemunhas. Nós não temos uma prova científica da ressurreição de Jesus. Nós temos um testemunho de 12 homens que deram a vida por causa dessa verdade. 12 apóstolos, mas milhares e milhares de homens e mulheres que durante toda a história da igreja deram a vida para afirmar que Jesus está vivo. Mas de uns tempos para cá parece que acreditar nas coisas da igreja virou sinônimo de falta de inteligência.
Nós vemos os grandes críticos, os filósofos, os cientistas, e dizem assim: nossa, mas vocês acreditam nessas coisas que a igreja fala? Isso não é sinônimo de inteligência. Para o mundo moderno, eles dizem que o que é inteligente é aquele que critica todas as coisas, é aquele que questiona todas as coisas. Mas isso não é uma verdade, porque a nossa vida toda é baseada na fé. A questão é no que nós temos fé, mas nós temos. Vou dar uns exemplos para vocês. Imagina uma criança de 2 aninhos de idade. A mãe vai, prepara a mamadeira da criança e dá para ela mamar. A criança pega a mamadeira, leva lá no laboratório, faz uma pesquisa para saber se aquilo não é veneno, porque como é que eu vou acreditar na minha mãe? Acontece isso? Claro que não, né? A criança tem fé na mãe, tem fé que o que tem ali é leite. E isso é uma criança com a sua mãe. Quando nós chegamos num restaurante, é um direito nosso, inclusive, eu afirmo para vocês que nunca fiz. Vocês já foram na cozinha do restaurante ver quem está cozinhando a comida? Talvez alguns já tenham feito, mas nós não temos que acreditar que aquela comida não é veneno? Ou nós mandamos primeiro para um laboratório para vir um laudo de que aquela comida não é veneno, depois eu como? Não, é fé. Algumas pessoas têm muito medo de andar de avião. Eu gosto, não tem problema, mas tem gente que tem medo. Mas quando você entra no avião, você vai lá no piloto, pega o currículo dele, faz um teste com ele: ó, você sabe mesmo fazer esse negócio aqui voar? Não, né? A gente tem fé. Se ele está na companhia, está empregado, é porque ele sabe fazer aquele negócio voar. Imagina você entrar dentro de um ônibus e escuta o motorista falar assim: o freio é qual pedal mesmo? Eu desço do ônibus na hora. Como é que eu vou andar com um homem desse? Mas nós temos fé que ele sabe dirigir aquele ônibus. E por que que quando a igreja fala alguma coisa nós temos que ficar duvidando e criticando? Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu vou na farmácia, eu compro um remédio e tomo o remédio, porque eu sei que aquele remédio vai fazer efeito. Eu acredito no cientista que fez aquele remédio. E por que é que com Deus eu não faço isso? Vocês estão entendendo como a crítica é só sobre as coisas de Deus? Não, é bobagem ficar acreditando em tudo. Mas nós acreditamos nos cientistas, nós acreditamos nos engenheiros. Nós estamos debaixo de toneladas e toneladas de concreto e nós acreditamos nos engenheiros que disseram que essas pilastras seguram essa estrutura. Nós estamos aqui dentro. Isso é fé. Mas eu tenho fé no engenheiro e não tenho fé na palavra de Deus. Não tenho fé nos apóstolos. Ninguém morre por uma coisa que não acredita verdadeiramente. Eu nunca vi nenhum cientista dar a vida para provar que o remédio que ele inventou funciona. Mas os apóstolos deram a vida para dizer que Jesus está vivo. Eu acredito mais nos apóstolos do que nos cientistas. Essa é a fé. Essa é a diferença. No que nós acreditamos, em quem nós acreditamos. Em quem nós acreditamos. Nós não damos muito mais crédito para as pessoas que têm um espaço maior na nossa vida do que para outras? Vou dar um exemplo para vocês. Se a minha mãe disser para mim que tal coisa faz bem, e se outra pessoa que eu nunca vi na minha vida disser que faz mal, eu vou acreditar em primeiro lugar na minha mãe. Não é verdade? Porque quem está falando tem um espaço na minha vida. E quando Deus fala, quanto eu acredito? Ou seja, o que é Deus para mim? Se Deus é de fato um pai para mim, e eu me coloco numa postura de filho que confia no pai, eu acredito na sua palavra. Eu acredito em Deus. Porque Deus, a gente não fala assim, mas foi a minha mãe que falou. Claro que é verdade. Quantas brigas já teve, né? A minha mãe falou, para mim é uma verdade. É a mesma coisa com Deus. Deus falou, então é uma verdade. E os apóstolos viveram essa realidade, e não só os apóstolos, mas todos os primeiros cristãos. Nós vimos na carta dos Atos dos Apóstolos, os cristãos viviam um só coração e uma só alma, ninguém passava necessidade. Eles acreditaram tanto nisso, que colocavam todas as coisas em comum, e ninguém passava necessidade. Os cristãos viviam de tal forma, que todo mundo sabia quem era cristão.
Nesse tempo aqui dos Atos dos Apóstolos, era contra a lei ser cristão, não podia ser cristão. Logo nós vamos voltar nesses tempos. Era contra a lei ser cristão. Então eles não saíam falando para todo mundo: oi, tudo bem, a paz de Jesus, eu sou cristão, você também. Não. Eles tinham códigos secretos para um saber que o outro era cristão, porque tinha que ser escondido de todo mundo. Mas não adiantava nada, todo mundo sabia que era cristão, bastava olhar e dizer: a vida dele é diferente. Ele vive a solidariedade, ele vive o amor, vive a partilha, ele é cristão. E hoje nós fazemos de tudo para dizer para as pessoas que somos cristãos e ninguém acredita em nós. Ter fé na ressurreição de Jesus é viver uma vida segundo a sua misericórdia. Como eu dizia, nós celebramos hoje o Domingo da Misericórdia. A misericórdia de Deus para conosco, que deu seu Filho para morrer na cruz e ressuscitou para a nossa justificação, mas também a misericórdia de nós uns pelos outros. Uns pelos outros. Que nós aprendamos com essa comunidade primeira a olharmos para as necessidades do nosso irmão com um olhar compassivo e misericordioso. Que nós possamos saber trazer a dor do outro para nós. Nesses tempos tão difíceis que nós vivemos, onde o mundo precisa tanto de uma palavra, onde o mundo precisa tanto de um consolo, nós cristãos temos a melhor notícia que o mundo pode ter: Jesus ressuscitou. Dizer que Jesus ressuscitou é dizer que a vida venceu a morte. Nesses tempos tão difíceis, o que o mundo mais precisa ouvir é: a vida venceu. Tenhamos vida e vida em abundância em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para sermos suas testemunhas diante de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.